Ai, amiga, ele pediu a minha mão em casamento, já Que tem até legal, data. amiga! E você já sabe onde vão morar? Ah, gente, não tenho dinheiro ainda, mas pra comprar, né? Mas a gente vai alugar. Quer alugar nada, louca? Que isso? Vocês precisam financiar, porque aluguel é como se você estivesse pagando uma prestação aí pros outros. Não, procura um financiamento, um consórcio, Será? Mas melhor é uma coisa. boa opção? Sim, ó, eu tenho até o cartão aqui, ó, de um amigo meu que é corretor. Obrigada. Olá, pessoal, sejam super bem-vindos, porque falou em casamento aqui, a gente pensa logo em festinha, vestido e também na casa própria. E a família latina não perdoa quando se fala, nós vamos alugar. Nossa, a pressão é tão grande que os pombinhos eles se veem obrigados a optar rapidamente em comprar a casa. Mas aí, sem recursos suficientes, como é que faz? Aí vem um montão de dúvidas. O que eu faço? Consórcio ou financiamento? Qual seria a melhor opção? Nesse vídeo, você vai entender um pouquinho de cada uma delas e quais são as principais diferenças para te ajudar a decidir qual é a melhor forma de adquirir a sua casa própria. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, porque se você já está pensando em comprar sua casa própria, você precisa mais do que nunca se informar muito bem sobre como lidar com o seu rico dinheirinho. E toda semana tem dicas aqui bem interessantes para você. Bom, vamos lá. Como é que funciona o consórcio? O consórcio é o seguinte, ele é uma modalidade de compra por meio da qual um grupo de pessoas, elas se reúnem e elas pagam parcelas mensais a quem? A uma administradora que ela é responsável por fazer a gestão dessa mensalidade. E aí, mensalmente, são realizados sorteios, né, onde um participante é contemplado e ele recebe a carta de crédito de acordo com o valor contratado lá no início do consórcio. Só que ele continua pagando as parcelas até que todos os componentes daquele grupo, eles recebam sua respectiva carta também. Só que, além da contemplação por sorteio, é possível conseguir a carta de crédito antes do final do prazo, apresentando lances, que são valores proporcionais a uma parte do bem que você está adquirindo. Durante a assembleia dos consorciados, quem estiver disposto a pagar a maior parte antecipada, ou seja, dar um lance maior, é contemplado e pode adquirir o bem antes das demais pessoas. Quais são as vantagens aqui do consórcio? Bom, o primeiro ponto é que a burocracia para contratar um consórcio, ela costuma ser muito menor que a de um financiamento. Além disso, por exemplo, não é necessário oferecer um valor como entrada, como acontece nos financiamentos. Você pode guardar aquele dinheiro para dar os seus lances lá nos sorteios. O saldo do fundo de garantia por tempo de serviço, no caso o FGTS, ele normalmente é utilizado como entrada onde? Nos financiamentos. Também pode ser aproveitado para o quê? Para os lances, ou ainda com o intuito de contemplar a carta de crédito. Outro aspecto importante é que sobre os consórcios não há incidência de taxas de juros. As administradoras elas cobram uma taxa de administração. Só que é importante comparar as diferentes taxas cobradas entre as empresas, mas elas certamente vão ser menor que os juros bancários. E para quem tem dúvidas ainda sobre as garantias de colocar aí o seu dinheiro nesse tipo de negócio, é bom saber que as operações de consórcio, por exemplo, elas são fiscalizadas pelo Banco Central, não tem problema nenhum, as administradoras elas precisam de uma autorização para oferecer os seus serviços, tem que ser tudo certinho, ou seja, tudo é muito fiscalizado. Quais são as desvantagens do consórcio? Vamos lá, como você viu, é possível contornar a demora até a contemplação por meio dos lances, né? Você quer antecipar, você vai lá e dá um lance. Só que mesmo assim a demora em ter o bem é a principal desvantagem do consórcio. Você tem que ficar ali esperando. E apesar de não haver a cobrança de juros, as parcelas elas podem ser reajustadas periodicamente. E o maior perigo está aí nos reajustes anuais que são baseados no INCC, que é o índice que mede a inflação da construção civil. O INCC, o futuro dele é imprevisível e pode levar muito o valor das mensalidades do consórcio lá no decorrer dos anos. Tem que ficar super atento a isso. Agora vamos falar do financiamento. Como é que funciona? Bom, o financiamento, ele já é uma modalidade de compra parcelada, é disponibilizada pelos bancos e ocorre pela liberação de recursos para aquisição do imóvel. Você vai receber a grana para ir lá e pegar seu imóvel. Só que vai ter que ser feito o quê? Uma análise detalhada do seu crédito. Quem contrata o financiamento recebe o bem e assume esse empréstimo realizando pagamentos de parcelas mensais
durante um período ali determinado, que pode ser de vários e vários anos. O valor que o banco disponibiliza para financiamento, ele varia de acordo com o perfil financeiro de cada cliente. É feita uma pré-análise, assim como também as taxas de juros. As parcelas mensais, por exemplo, elas podem ser decrescentes ou estáveis com o passar do tempo. E quais são as vantagens do financiamento? Vamos lá. Cumprindo toda aquela burocracia, preenchendo todos os requisitos necessários, que não são poucos, o dinheiro para compra ele é liberado na hora e o cliente coloca a mão nas chavinhas assim que o financiamento ele é aprovado. Demora muito também, mas a coisa anda. Também é possível utilizar o FGTS para amortizar parcelas ou ainda dar um valor maior, o quê? De entrada, o que se traduz em pagamentos mensais menores, ou até em um prazo mais curto, que é para poder quitar logo a dívida. E quais são as desvantagens do financiamento? Então, já de início, você vai ser preciso enfrentar aquela burocracia que eu falei do processo, entregar documentação, comprovar sua renda, você tem que ter um histórico aí de crédito impecável. Lembra que eu falei do score? Isso tudo é analisado. Os interessados no financiamento, eles podem procurar os bancos que eles já são correntistas, né? Que é para poder agilizar de repente os trâmites. Mas nem isso, gente, garante a liberação do recurso. Além disso, as taxas podem ser bem mais altas. E o necessário é oferecer no mínimo 20% ali do valor do imóvel como entrada. Superando as burocracias, aí vai ser preciso lidar com o quê? Com as altas taxas de juros cobradas. Elas podem fazer o valor final pago pelo imóvel crescer e muito. E isso só piora nos momentos em que a economia está instável. Já que os bancos eles tornam-se o quê? Mais reticentes em disponibilizar crédito. E por fim, pode ser que seja necessário, sabe o quê? Apresentar pelo menos um avalista que arcará com o crédito caso você não o faça. Existe também a possibilidade de ter que devolver o imóvel em caso de não pagar, inadimplência. Se você não quitar o saldo devedor, você perde sua casa. E aí, qual escolher então, Alessandra? Consórcio ou financiamento de imóveis? Bom, agora você deve estar o quê? O que eu faço? Porque os dois têm vantagens, desvantagens. Bom, levando em conta apenas os valores envolvidos em ambas as opções, o consórcio ele é mais vantajoso, né? Não há cobrança de juros que nos financiamentos podem ser exorbitantes e muito maiores que as taxas exigidas em um consórcio. A burocracia também é menor, não há necessidade de arcar, né, com aqueles valores para dar uma entrada, você pode segurar para o lance. E apesar disso, o consórcio possui uma grande desvantagem. Você só vai poder entrar na casa quando ela for contemplada no sorteio. Então, ofertar um lance, guardar um dinheirinho ali para que você tenha agilidade nessa situação. Bom, por isso, se a necessidade do imóvel for imediata, talvez seja a melhor forma recorrer ao financiamento. Porém, se você ainda está numa fase de vida em que é possível, vou esperar um pouquinho, o consórcio vai te atender perfeitamente. O financiamento de imóveis, você tem que fazer o quê? Você tem que colocar tudo no papel, analisar a sua condição financeira, ver quanto dinheiro você tem, quanto você possui para fazer os pagamentos mensais, se existe algum recurso extra para poder dar entrada, no caso no financiamento, ou até mesmo lances lá no consórcio. Isso pode representar juros menores ou menos tempo de espera aí pela contemplação. O que eu posso te indicar? Se eduque cada vez mais financeiramente, porque assim você vai conseguir melhores condições, vai poder tirar suas conclusões sobre qual é a melhor escolha a fazer e para isso basta ficar ligadinho aqui no canal, se inscreve, deixa seus comentários e tira suas dúvidas e só não esquece de deixar o seu joinha se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. E marca aquele amigo que está querendo casar e não sabe o que vai fazer, de repente dá uma desanuviada na cabeça dele, tá bom? Até o próximo vídeo.